Aqui foi, professor. Tá, ô Vitória, parece que a hora que entrou o vídeo gravando aqui, acabou te excluindo pede permissão de novo para entrar aí, tá certo? Então tá legal. Pessoal, boa noite aí a todos esses alunos maravilhosos aí do terceiro ano, os futuros cientistas aí estão a um passinho de ir para o quarto ano e começar uma carreira aí realmente com diploma na mão, de bacharelado, de contador, nessa vida profissional maravilhosa que é trabalhar na contabilidade, né? Eu que o diga, já são mais de 33 anos de carreira, gosto muito, foi minha primeira profissão e tem sido até hoje a profissão que me faz ter vontade realmente de trabalhar e de colaborar para que a gente possa construir empresas melhores, com lucro, com processos que funcionem, e é isso que a controladoria traz para a gente, tá certo? Então, a gente está lá olhando para aqueles nossos esqueminha, o mapa da mina que eu coloquei para vocês, hoje não vou mostrar aqui, tá certo? Mas vocês podem desenvolver, pode fazer anotações nele, porque, de uma certa forma, ele é um resuminho de tudo aquilo que nós vamos trabalhar durante a aula, e vocês vão ver quando vocês se transporta para esse mapinha, se transporta para dentro dessa empresa, vocês conseguem visualizar, né, e olhar tudo isso que está acontecendo aí no mundo dos negócios, nas empresas e tudo mais, tá certo? Então, o pessoal que está caindo na internet e outras coisas mais, eu acabei anotando aqui o nome de todos de vocês, não fiquem preocupados, mas tentem se conectar novamente com a aula. Eu vi o caso aí, acho que da Vitória e da Renata, tá? O pessoal está falando aqui. Alguém manda um zap aí para elas se conectarem, que eu acesso elas novamente aqui na sala de aula, beleza? Então, nós vamos começar falando um pouquinho. Vou tentar reproduzir aqui para vocês, ver se vai dar certo, pessoal. Legal. Apareceu para vocês uma telinha aí do Word? Apareceu sim, professor. Apareceu, legal. Então, nós vamos falar um pouquinho disso aqui, que é a primeira questão que eu pedi para vocês. Como eu coloquei lá, fale o que, né, o que vocês acham, o que vocês chamou atenção na questão, né? E a proposta era de fazer isso em sala de aula, nós íamos discutir isso em sala de aula, gravar um debate ali, dividir a turma, né? Mas aqui eu reduzi um pouquinho para 5 linhas, se eu não me engano, né? E eu deixei aberto para que cada um colocasse a sua opinião. Então, eu vou dar aqui um foco, no caso, as coisas que chamam mais atenção na minha visão, tá certo? Mas aí eu vou analisar a resposta de cada um, e como eu deixei aberto, eu vou ver se tem sentido, se tiver sentido, está considerada a questão, tá certo? Isso aí é uma opinião, por quê? Eu comecei a colocar alguns exercícios para vocês, de opiniões mesmo, porque a controladoria, ela trabalha com opiniões. A controladoria, ela trabalha com a visão do profissional, certo? Então, vocês estão estudando a ciência contábil, vocês estão atentos às ciências sociais, de uma certa forma, a cada aula que vocês estão tendo, avançando, vocês estão conhecendo um pouquinho mais de gestão, né? Vocês já viram algumas matérias na contabilidade relacionadas com a administração, vocês também viram, conhecendo um pouquinho de direito, tá certo? E agora estão tendo a oportunidade também de olhar as aulas anteriores dos outros professores, nas outras salas, sobre direito trabalhista, sobre direito comercial, sobre direito tributário, tá certo? Sobre direito civil, e algumas coisinhas mais que estão ligadas também à nossa ciência contábil, tá certo? Então, quando você está trabalhando dentro de uma controladoria, você não tem só o foco voltado para a controladoria contábil, como nós vimos na aula anterior, né, na aula 1. Ela também foca a contabilidade, mas ela é muito mais que isso, né? Ela está ali, praticamente, numa linha de staff, junto com o planejamento estratégico da empresa, e esse pessoal que está trabalhando em controladoria, ele tem um conhecimento da empresa geral,
certo, pessoal? Então, ele está conhecendo tudo o que está acontecendo, desde das atividades que iniciam processos dentro da empresa, quanto aqueles que geram resultados, certo? Então, ela está vendo todos os processos, alinhando. Dentro da contabilidade de custo, eu vi alguns alunos participando, sim, da aula de custo, parabéns, porque vocês viram que dentro da controladoria tem muita coisa de custo que vem. Vocês devem estar tendo aula com o Edson Dias, ou com o professor João Ricardo, ou o professor Luciano, de sistemas de informações, também tem a ver um pouquinho com a controladoria, certo? Gerencial também vai resgatar um pouquinho de custos, tá certo? Por quê? Porque envolve processo de decisões, envolve controles, então é aquilo, a gente precisa conhecer, né, a empresa. Nós precisamos fazer a leitura das atividades que estão dentro da empresa, dos negócios que estão sendo praticados pela empresa e exercer controles para que tudo alcance o objetivo desejado, que é realmente ela cumprir o planejamento estratégico, realizar os seus orçamentos de maneira daquilo que foi planejado, que ela possa também avançar em margens, né, que dê retorno, em margens de contribuição, que pague todos os gastos que ela investiu na empresa, que ela reduza desperdícios dentro da empresa, que ela não deixe acontecer perdas, tá certo? E que ela possa avançar olhando para o mercado sempre à frente. Né? Eu tinha uma professora num curso de especialização de marketing que eu fiz em 2002, e ela falava assim, os profissionais de hoje, eles precisam ver além do pano de fundo. Então, quando você está lá num teatro, quando você está, né, representando uma peça, alguma coisa, vocês veem que tem um pano branco, um pano que é os cenários que estão sendo montados, então você tem que ver o que está por além daquele pano, além do pano de fundo, né, conhecer todo o contexto, ter uma visão mais alargada, né, eu na aula brincava com vocês o ano passado, né, tem que ter a espada justiceira na mão, né, é da minha época esse desenho, mas se alguém quiser ver, encontre na internet, é os Thundercats. Então, o chefe dos Thundercats tinha uma espada que ele olhava por ela e via o futuro, ouvia o que estava acontecendo, né? Então, nós precisamos ter esse olhar apurado, e onde que a gente encontra é, é, essa fórmula do sucesso, essa fórmula de ter esse olhar apurado? Estudando, gente, não tem outro caminho, tá certo? Então, eu coloquei esse caso aqui, porque é um caso que marcou na história, tá certo? A Enron, o Enron, ou qualquer outra situação, Francine, qualquer coisa me socorre aí, era a 7ª maior empresa dos Estados Unidos, e uma das maiores empresas de energia do mundo. Ela estava ali na área de energia direta, né, essa que vem das hidrelétricas, ela estava na área de energia eólica, ela estava na área de energia natural, desenvolvendo processos nessa área, ela transportava, ela estava com gás, e tantas outras coisas que, vocês sabem, né, no mundo hoje, existe um monopólio, existem empresas que monopolizam certas coisas no mundo e são donas disso, né? Nós temos, por exemplo, as empresas que têm o petróleo, né, monopolizam, ditam o preço do petróleo no mundo. Outro grande segmento que é monopolizado também, que tem grandes empresas que tomam conta de tudo isso, é a área de energia, né? Então, cresceu demais. E quando você tem uma empresa assim de capital aberto, e com toda essa introdução no mercado, com toda a pompa que tinha em Ron, quem conseguiu assistir o vídeo, né, vai imaginar aquele prédio lá, né, monumental, fabuloso, um dos maiores prédios, né, se eu não me engano, de Manhattan, aí, pá, e tudo aquilo de vidro, errom para lá, aquilo provocou o que nas pessoas, nos investidores? Uma corrida. Todo mundo começou a investir na Enron, ela cresceu pra caramba. Olha só, né? Eram bilhões e bilhões. As pessoas lá nos Estados Unidos investem muito em seguros, certo? Então, as pessoas começaram a entrar muito nessa área. Qualquer um queria fazer parte, né? Investir um pouquinho na Enron. Então, olha só o que aconteceu com essa empresa, ninguém sabe
né, a história vai contando várias coisas aí, mas sabe-se que, né, ela chegou num ponto que ela tinha que dar lucro, que ela tinha que mostrar isso para os acionistas, para que eles não pudessem retirar as suas ações da empresa, e olha só, né, ela foi se afundando em tudo isso, foi sendo negligente com, com processos administrativos, foi sendo negligente, talvez, também, nós vamos ver aí com a contabilidade dela, com algumas situações internas, que levou ela à falência. E ela deixou esse rumbo aí de aproximadamente 22 bilhões de dólares. Eu não faço nem ideia de quanto isso significa. Se vocês pegarem e multiplicar hoje a 5,30 no dinheiro brasileiro, vejam qual o tamanho dessa dívida, né, que ela deixou para os seus investidores. Então, isso chamou a atenção do mundo inteiro em 2001, né? Nós falávamos que houve uma grande evolução da controladoria a partir da Revolução Industrial, por causa da complexidade das empresas, da sua atividade, que precisa de controles, né? Mas cresceu muito mais a partir de 2001. Aí sim, as empresas e os investidores que estavam investindo nas empresas, lembra lá do Cabeção, aquele carinha que tem o capital, que quer investir, ele também investia no mercado de capitais, em empresas, o lucro que às vezes ele obtinha na empresa dele, né? E aí o que é que aconteceu? Né? Eles passaram a investir mais em auditorias, passaram a investir mais na contabilidade, passaram a investir mais em consultorias, né, para cuidar das finanças, para olhar para o mercado, enfim, deu-se ênfase a esse trabalho que já existia, mas que era tímido ainda no mercado, né? E as empresas passaram a adotar práticas de controladoria e tudo começou a se desenvolver rapidamente, né? São mais ou menos o quê? 20 anos depois, né? 19 anos depois, 18 anos depois, olha o tanto que agora as empresas estão investindo, as grandes empresas, em todo esse material. A partir daí, né, com esse problema que ocorreu com um escritório muito famoso nos Estados Unidos, né, de contabilidade, e por não se ter uma, vamos dizer assim, talvez leis que não deixasse realizar certas práticas e se você vai fazer isso dentro da empresa, você não pode fazer aquilo. Por exemplo, existe uma rotatividade também de escritórios de auditoria dentro das empresas. Às vezes você trabalha 2, 3 anos numa empresa e você tem que sair, o outro tem que chegar e você vai para outro, porque tem que ter essa rotatividade, porque a lei brasileira ela exige que tenha essa rotatividade para que a coisa não se vicie, para que a coisa não acaba acontecendo o que aconteceu aí, né, com a Errom, tá certo? E aí, então, a partir desse tumulto que foi gerado por causa das demonstrações contábeis também, que estava apontando um negócio e era outro, né? As empresas, então, começaram vamos dizer assim, as empresas contábeis viu a oportunidade de negócio de crescer e de fazer outros tipos de trabalho. Aí entrou, né, finalzinho aí que eu escrevi para vocês, os controles internos, a auditoria interna, abriu-se mercado para auditores externos, e o contador passou a ter um papel estratégico, né? Ele já tinha, ele já exercia, mas não com tanta veemência como é no dia de hoje, nas grandes empresas. Ele é importante para que tudo isso aconteça. Então, pessoal, quem foi trabalhando esse material e trouxe essas informações, parabéns. Se viram de uma outra maneira, eu vou ler depois com calma todos os trabalhos de vocês, tá certo? E vou avaliar e analisar. Ok? Alguma dúvida aí? Alguém quer fazer uma pergunta? Curiosidade? Tá certo. Tá bom. Então, agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, tá certo? Que é
a conferência, então, das respostas do nosso trabalho aí. Beleza, pessoal? Dá só um ok aí para mim, ver que vocês estão ouvindo bem. Alguém dá uma beleza, Ana. Obrigado, Ana. Tá certo. Então, tá lá. Ó. Questão número 2, então. Em que consiste a teoria da agência? Tranquilo, né? Na aula passada nós voltamos nesse assunto, explicamos lá que isso é uma coisa recorrente nas grandes empresas. Por quê? Porque sempre existe o cara que manda, né? Que é o principal, e depois tem o agente, aquele a quem ele delega o poder. Daí nós até citamos o caso da Bayer, que comprou a Monsanto, etc., para vocês estudarem e irem se informando sobre a matéria. Então, essa teoria, ela fala um pouquinho sobre esses conflitos que existem dentro da empresa, tá certo? Então, eu coloquei um parágrafo aqui, tá certo? Uma das respostas ali de Jensen e Macklin, em 1976, eles falam o quê? É uma teoria que se baseia na análise dos conflitos. Esse é o ponto principal. Quem colocou isso na sua resposta, mesmo que tenha usado as suas palavras, já vai ter praticamente a questão, né, dependendo do que escreveu no complemento, correta, tá certo? Se deixou de colocar isso aí fica difícil de eu analisar, porque isso aí é a parte principal da pergunta, né? Surgidos no seio das empresas, originados pela divergência de interesses dos diversos agentes, tá certo? Que de forma direta nela participam. Então, eu delego a função a alguém, esse alguém toma uma decisão errada, aí surge um conflito. Ou ele toma a decisão certa para mim, que sou o dono da empresa, mas ele toma errada para um monte de outros acionistas que também tem um pedacinho da empresa, sou sócio majoritário, mas existe, e que não concordam com a situação, surgem outros conflitos. E assim ela vai trabalhando passo a passo esses conflitos que existem dentro de uma agência, dentro de uma empresa, tá certo? Questão número 3. Quais figuras surgem nas relações da TA, teoria da agência, e fale sobre cada uma delas. Então, na apostila eu deixei duas figuras bem destacadas, que são as principais figuras, que é o agente principal, o principal e o agente, tá certo? Quem colocou essas duas figuras na resposta, ok, perfeito, e pelo menos um parágrafo aí, né, falando sobre cada cada uma dessas figuras também vai ter a sua resposta correta, tá certo? O principal é quem, em qualquer nível hierárquico ou para a organização como um todo, estabelece determinado objetivo, certo? Enquanto que o agente é aquele a quem o principal delega o poder de decisão como um meio de atingir o objetivo estabelecido. Então, até aí, quem escreveu está considerado. Ah, professor, mas eu escrevi mais. Inclui-se nos principais e nos agentes todos os stakeholders da organização. Parabéns, porque é isso, né? Eles também entram em conflito com a organização, eles também entram em conflito com a agência, eles também entram em conflito com a empresa, né? Porque eles também têm interesses dentro da empresa. Então, os stakeholders, para a gente desmistificar essa palavrinha aí, né? Ô, professor, sou um stakeholder. Pode ser. Se você é um cliente, se você é um fornecedor, se você é um colaborador, o agente, ou o principal, ou um sócio, ou, né, alguém que tenha parceiro da empresa, você é um stakeholder, entendeu? E é isso que nós estamos colocando ali, ó. Concorrentes também, tá certo? Credores, os reguladores, o governo também, tá certo? Isso vocês vão estudar numa demonstração muito bacana dentro da contabilidade, nós não vamos tratar na nossa matéria, mas tem a DVA, demonstração do valor adicionado, ela coloca um pouquinho desses stakeholders aí para você saber quanto que tua empresa, né, tá gastando ou tá realizando com esse pessoal, para você ter uma noção, né, de quem são os stakeholders dentro da tua empresa, certo? Beleza? Então vamos lá. Até aí tudo bem? Alguém tem alguma questão? Divergiu?
Não? Joia. Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão é a questão número 4, o que é governança corporativa, tá certo? Pessoal, esse aí era o tema principal desse tópico, governança corporativa. Tinha diversas ali, vamos dizer assim, significados, né? E respostas, então, alguém pode ter escolhido uma aqui de um autor, outro de outro autor, mas o objetivo e o contexto sempre era o mesmo. Então, é o sistema pelo qual as entidades são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre os sócios, conselho administrativo, diretoria, órgãos fiscais e de controles internos e demais interessados. Então, a governança, ela atinge, né, todos os pontos da empresa. Vocês vão lembrar daquela pirâmide lá, tá certo? Então, a parte da estratégia, a parte do operacional e a parte do tático, né? Então, estratégia, tático, operacional, todo esse pessoal está dentro da governança. Uns realizando com a função de realizar, outros com a função de fazer com que os objetivos aconteçam, ali estão os agentes, tá certo? E depois, em cima, lá na alta direção, está o principal, está aqueles que fazem a tomada de decisão, que fazem o planejamento estratégico e que propõem os objetivos para que sejam realizados dentro da empresa e todos os resultados aconteçam, tá certo? De acordo com o planejado. Então, eles estão ali fazendo realmente uma leitura de tudo que está acontecendo com a aplicação do capital deles. Então, governança é isso, pessoal. Né? Nada, às vezes a gente tem aquela coisa de ficar preso no livro, nas palavrinhas, e a coisa, o professor, tá uma sopa de letrinha aqui dentro da minha cabeça, professor. Como é que eu ligo os pontos? É tão legal. Uma vez também tive um professor muito bacana num curso de especialização que nós fizemos. Pessoal, a hora que vocês terminar a faculdade, façam especializações, cara, é coisa fantástica. Vocês vão aprender cada coisa com o pessoal aí que está na ativa, que vem das empresas, né? E esse era um diretor da Copel, aposentado, e ele fez tudo isso. E sabe que foi a aula dele o sábado inteirinho, pessoal? Só atividade lúdica. Interessantíssimo. Montagem de quebra-cabeça, ligações de pontos, trabalho em equipe, e tudo aí dentro da universidade. Que interessante, vocês precisam de ver. E aí você desprendia. No finzinho lá da aula, quando estava para acabar tudo, ele falou: pessoal, quero a opinião de vocês. Como é que foi a aula? Todo mundo está feliz. Os conflitos tinham acabado, todo mundo se uniu para realizar as operações em conjunto. Cara, fantástico. Aí sabe o que ele falou? Eu trouxe vocês para aquele momento em que não tinha nada para atrapalhar a vida de vocês, o momento que você era criança, onde uma criança pega um quebra-cabeça, depois que ela aprende, ela monta rapidinho. Agora, dava um quebra-cabeça para nós ali, para um grupo montar. Não, eu acho que é essa, eu acho que é aquela. Não, põe essa primeiro, põe essa, começa por aqui, por esse canto, começa por esse. Criança, não. Criança vai tum, 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 né? Sem conflito, sem nada, e a coisa vai muito mais rápida. E nós fizemos essa experiência, e depois, no fim, nós entendemos que, de fato, é muito mais do que o livro. Agora, nós precisamos conhecer aqui, precisamos saber, né? Mas é isso aí, é trazer isso para facilidade. Governança também é isso, é tornar fácil os processos, conhecê-los e fazer que se torne claro, objetivo, né? Tem os princípios lá, lembra? Né, de algumas situaçõezinhas que tem dentro da governança que a gente precisa ter, além da clareza, da equidade, da isonomia e outras coisas, né? Então, é isso também, nós temos que nos desprender. Às vezes a gente vem carregado, pessoal, de um monte de turbilhão de ideias incompletas. Não falei que a nossa ciência é uma ciência inacabada, ela está sempre em desenvolvimento. Eu não falo que a vida da gente também é uma vida que a gente vai construindo processos e construindo. Tu está falando que a vida é negócio de controlador, e eu já estou misturando as coisas, mas é por aí mesmo, a gente vai construindo atividades na nossa vida, processos,
uns nós vamos concluindo, outros não, a gente acompanha todo o desenvolvimento para que no fim o quê? A nossa vida seja um sucesso. O que é o sucesso na vida? Às vezes nós não vamos ter o lucro financeiro que nós desejamos, mas a hora que a gente olha para trás, a gente fala, puxa, consegui muito mais do que eu imaginava. É por aí o caminho. Então a gente tem que trazer isso para dentro da gente também, olhando para a matéria. Depois vem aquela questão, bom, aqui eu já vi que vocês estão craque agora, já vi vários trabalhos ali, vi que entenderam, e no Google Drive acho que ficou muito mais fácil de vocês entender, porque ali ele é alternativo. Então aqui, ó, marque sim ou não, beleza. Questão 5. As boas práticas de governança corporativa converte princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da entidade, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade de gestão da entidade, sua longevidade, o bem comum. Está correto isso aí ou não? Quem marcou sim, acertou. A sexta, a formação de preço é uma das tarefas mais importantes para a gestão financeira. Ela garante no seu empreendimento seja lucrativo, cubra os custos e, ao mesmo tempo, seja competitivo e atrativo para os fornecedores. Aí matou a questão, né? Competitivo e atrativo para os fornecedores. Quebrou toda a primeira parte que estava indo bem. Então, quem marcou não acertou essa questão, beleza? Questão número 7. Os profissionais que estiverem mais bem preparados e qualificados para atender todas as demandas da nova contabilidade, abertos às inovações e especializações, poderão vislumbrar seu crescimento profissional e maximizar seus ganhos. Perfeito. Quem marcou sim, acertou a questão, tá certo? Marque a alternativa correta. Aí também ficou sopa para vocês, né? Agora aqui não tem aquele problema de marcar duas ou de não marcar, né? Então, aqui, você tinha que selecionar uma para ela validar. Tá certo? Marque abaixo quais os principais métodos de precificação. Margem de contribuição, markup, pesquisa de preço. Margem de contribuição, pesquisa de preço. Markup, pesquisa de preço e fórmula baseada no lucro. Markup e fórmula baseada no lucro. Então, aqui era uma frase completa, eu rachei ela em duas, somo as duas. Então, tem duas questões aqui, ó. Margem de contribuição, pesquisa de preço, mais markup e forma baseada no lucro. Então, quem marcou a alternativa B e D, que é a alternativa E, né? Não é para marcar B e D. Não dava para fazer isso, então o que sobrou aqui? Aí, vai dizer o seguinte, alternativa B e D estão corretas. Quem marcou aí, beleza. Regime de competência. É a A, B, a C, a D ou a E? Tá certo? Quem marcou a alternativa A acertou. Na gestão de uma empresa, os controles contábeis que utilizam o regime de competência são aqueles que registram as transações quando elas ocorreram ou quando elas incorreram. Tá certo? Questão número 10. Os princípios básicos de governança corporativa permeiam em maior ou menor grau todas as práticas do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, e sua adequada adoção resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações com terceiros. São eles quais os princípios, então? Alternativa A, B, C, D ou E? Quem marcou a alternativa D acertou. Princípio da transparência, princípio da equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Tá certo, pessoal? Feita a correção, então, eu vou colocar aqui para vocês, vamos ver se eu consigo aqui. Lá, cela aqui, outra aqui, gabarito. Não. Tá certo. O professor tá apanhando aqui, né? Fecha aqui, volta aqui.
E agora, apareceu para vocês aí, pessoal? Sim, professor, apareceu. Sim. Tá bom. Então, se alguém quiser aí bater uma fotinho, vou deixar aqui a primeira parte. Vai estar gravado na aula, né? Depois é só olhar a aula e dar uma olhada. Tá aí, ó. Atividade está errada ali. A3, é A2. Mas o caso é wrong. E tá errado aqui em cima, ó. Pessoal, desconsidera aí a atividade A3, contabilidade e custo, tá? É atividade A2, controladoria empresarial. Mas as respostas estão na sequência, ó. Caso ERROM, resposta individual. Caso 2, questão 3, questão 4, questão 5, sim, questão 6, não, questão 7, sim, questão 8E, questão 9A e questão 10D. Certinho, como está aqui. Beleza? Beleza, professor. Então tá bom, pessoal.